Olá, sejam bem-vindos à aula de metodologia científica. O tema da aula de hoje é a ética e a metodologia científica. Nós começamos conversando um pouquinho sobre o que é a pesquisa científica, o que é ser um pesquisador nos dias de hoje. Então, a pesquisa científica sempre vai ter sua origem numa pergunta, numa questão que a gente vai buscar essa resposta e essa resposta nos leva ao conhecimento científico. Então, o que é pesquisar hoje? A gente parte de uma observação do nosso contexto, da nossa sociedade, e a partir dali a gente busca situações que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas e buscado uma solução para aquela situação, para aquele fato que nós observamos. Então, esse questionamento nós vamos buscar respostas aonde? No meio literário, em produções já disponibilizadas na internet, em dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros publicados, artigos de periódicos e, além disso, a pesquisa de campo. Então, podemos ir fazer uma entrevista, aplicar um questionário, observações, e isso vai nos dar o respaldo para chegar a uma resposta, chegar a uma conclusão a respeito desse fato que estamos analisando. Temos as principais fases da pesquisa. Quais são? É o planejamento, a execução e a divulgação. O que é o planejamento? O planejamento é quando a gente vai pensar, primeiro, o que vamos pesquisar, qual vai ser o objeto, qual vai ser o foco do nosso estudo. A execução, que é quando nós vamos realmente aplicar esse conhecimento, vamos discutir a questão dos autores, quem são os autores mais atuais que publicaram sobre isso, quais são os livros clássicos que dão embasamento teórico para esse assunto, e vamos para a divulgação, que é quando nós levamos a público o conhecimento que nós chegamos, o resultado que nós tivemos, e isso vai ser validado perante uma comissão avaliadora, vai dizer se o método científico que utilizamos, se a questão que foi trabalhada foi bem respondida, se isso tem uma veracidade, se isso foi fidedigno ao método escolhido. O trabalho acadêmico. Qual é a diferença que existe entre o trabalho acadêmico e o trabalho científico? Vocês podem me perguntar, professora, nós já fizemos vários trabalhos no decorrer do nosso período na escola, na graduação, na pós-graduação. Que diferença existe entre o trabalho acadêmico e o trabalho científico? Nós vamos dizer o seguinte, que o trabalho acadêmico, ele tem sua importância, ele tem seu significado, nós aprendemos, mas são pesquisas mais simples que nós fizemos. Nós provavelmente pedimos para que vocês buscassem conceitos, definições, exemplificações de alguma teoria que estávamos trabalhando. O trabalho científico já vai exigir de nós a escolha de um método científico para embasar o nosso estudo. Aí está a diferença. Em relação à pergunta, precisamos pensar que tipo de pergunta vamos formular. Então, ela não pode ser uma pergunta simples, que uma simples consulta a livros, a algum artigo da internet, eu já tenho essa resposta, nem pode ser uma pergunta muito ampla que eu não consiga responder, dar conta de abranger todos os aspectos que estão ali envolvidos naquele estudo. Então, a elaboração dessa pergunta me ajuda muito a saber que caminhos percorrer para finalizar esse trabalho, seja ele uma monografia, uma dissertação, um artigo científico. Tá? Então, está aí a principal diferença entre os trabalhos acadêmicos e a pesquisa científica. Ainda sobre essa pergunta, que é tão importante nessa elaboração desse estudo, nós vamos dizer que essa pergunta ela pode ser originada de uma indagação, de uma inquietação ou de uma indignação. Indagação, a gente quer entender o porquê. O que é isso? Por que é feito dessa forma? Por que tem essa consequência? A indignação é quando a gente já tem uma situação que já está padronizada, mas que a gente acha que essa solução já está obsoleta, não atende mais às necessidades dos dias atuais. E uma inquietação quando você vem propor uma nova solução, uma nova teoria, um novo conhecimento, isso vai ser desenvolvido, vai ser estudado. O conhecimento científico, então ele vai surgir desse estudo que a gente vai fazer. Então nós iniciamos com um planejamento, com uma pergunta, e a resposta que a gente vai ter a essa pergunta vai nos levar a um conhecimento científico. Então, o que é o conhecimento científico? Ele tem como origem o conhecimento do senso comum, esse conhecimento que é de todos nós, que nós temos no dia a dia, que nos é passado de geração a geração, que nós temos acesso a esse conhecimento de forma assistemática. Quer dizer, você está ali conversando, de repente alguém te dá uma informação, te explica alguma coisa, mas você não tem essa fundamentação, não tem essa criticidade para dizer, realmente isso está certo, isso tem algum fundamento teórico. Então, ele vem desse dia a dia, mas ele é fundamental para chegarmos ao conhecimento científico.
que acontece então? Então, nós estamos nesse senso comum, nessas opiniões de pessoas que não estudaram, não se aprofundaram em relação a isso, mas que de alguma forma nos convencem que esse conhecimento é válido, né? Então, ele é fragmentado, ele é impreciso, mas que de alguma forma nós achamos válido. Enquanto pesquisadores, nós podemos aprofundar esse conhecimento para ver se até que ponto ele tem uma comprovação científica. E aí que está a importância do senso comum. Ele é a base do conhecimento científico. Então, vocês lembram aquela história do chá de boldo, que as avós diziam que quando a gente estava com dor de estômago, a gente devia tomar o chá de boldo? É exatamente o exemplo que a gente precisa aqui. Então, por muito tempo, esse conhecimento foi passado de geração a geração e todo mundo que tomava o chá dizia, não, realmente é bom, ele ameniza as dores de estômago. Um certo pesquisador resolveu realmente analisar quais eram os princípios ativos ali que poderiam realmente ser eficazes em combate à dor de estômago. Hoje, esse conhecimento não é mais de senso comum, ele já é um conhecimento científico, ele já foi comprovado os princípios ativos do boldo para realmente sanar a dor de estômago. Então, está aí a importância do senso comum para a construção do conhecimento científico. Então, enquanto o senso comum ele é metódico, ele é sistemático, quer dizer, ele acontece no dia a dia, sem uma previsão, sem uma organização, o conhecimento científico ele vai ser metódico e sistemático. Quer dizer, quem vai se propor a estudar esse assunto vai para um local específico, vai com instrumentos próprios para desenvolver esse estudo. E ele é metódico porque ele vai passar pelo método científico. Qualquer outra pessoa que queira repetir esse experimento, queira chegar de novo a essa resposta, vai saber que passos seguir. Por isso, ele é metódico. O conhecimento do senso comum, ele é fragmentado, ele é impreciso. Por quê? Ele é fragmentado e impreciso porque ele surge do dia a dia. Nunca ninguém foi além e perguntou, mas por quê? Você tem razão disso? Quem te explicou que isso realmente é verdade? O conhecimento científico, ao contrário, vai ter todos os argumentos teóricos que vão embasar esse estudo, vai te dizer por que você chegou aqui, como chegou, que passos você seguiu para ter esse resultado. O conhecimento científico, porém, nunca vai ser finito. Ele não tem uma última resposta. Ele vai ser sempre o mais próximo possível da verdade. Mas como o conhecimento está em constante evolução, nós não vamos dizer que essa é a última posição, a última informação que temos a respeito desse assunto. A gente sempre vai dizer que hoje a resposta mais próxima que temos à verdade é essa. Mas sabemos que daqui a um mês, daqui a um ano, de repente essa teoria já foi atualizada, já foi inovada, porque temos cada vez mais a produção de novos conhecimentos, com a utilização das tecnologias, e esse avanço está numa velocidade incrível.